Oi você, seja muito bem-vindo ao Mais Simples, por favor. E sim, eu estou tremendo de frio. A minha cidade está muito frio, gente, fez 10 graus essa madrugada, 10 graus, exatamente. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo, você, família Mais Simples, por favor. Puxa a cadeira e senta, fique à vontade. Você que já faz parte da família e você que não faz parte ainda, por favor, clique aqui no sininho, ok? E se inscreva no canal, gente. Faz parte aqui desse canal que fala sobre vida simples, descomplicada, sem estresse, minimalismo, moda sustentável, economia doméstica e tudo mais que você sabe que o minimalismo engloba, na verdade, não é? Eu gosto muito de dividir aqui, de compartilhar com vocês a minha experiência, né? Nessa caminhada, nessa jornada. Aquilo que eu tenho aprendido aos poucos, vivido. E eu quero compartilhar com você, não é verdade? É muito bom a gente compartilhar com quem quer entrar nessa caminhada, nessa jornada, e com aqueles que gostam, não é? De repente acrescentar o minimalismo em algumas áreas da sua vida. E isso é muito importante. E eu já quero trazer para você algumas dicas de erros que nós minimalistas às vezes cometemos. E isso causa assim uma certa dificuldade da gente poder assim se habituar com outras pessoas e às vezes causa prejuízo para nós mesmos enquanto minimalista. De repente você está aí dentro do minimalismo e agindo de uma forma que não deveria agir. Então hoje eu quero te dar algumas dicas de como não agir enquanto minimalista, ok? Então roda a vinheta. Antes de começar a falar sobre esses erros, eu quero te dizer o que me motivou a fazer esse vídeo. Na verdade, eu recebi lá no meu Instagram um desabafo de uma pessoa. Isso já tem mais ou menos uns 5 meses, gente. Olha isso, 5 meses. E eu agora que tô gravando o vídeo. Eu achei necessário gravar esse vídeo para que a gente venha ficar um pouco alerta sobre o nosso comportamento enquanto minimalistas ou não. O nosso comportamento enquanto, de repente, cristãos ou não. Seja em qualquer área da sua vida, né? Nós devemos aplicar esses conselhos, são atitudes erradas. Vou te contar o que eu recebi lá no meu Instagram, que foi de um rapaz que comentou comigo que ele estava compulsivo por fazer destralhe e desapego. A gente sabe que destralhe e desapego tem uma certa diferença, e eu já falei aqui para você, o destralhe é quando a gente tira alguma coisa que não presta, realmente, não dá para dar para ninguém, porque já é ruim, já era, acabou a vida útil daquela coisa. E o desapego é quando a gente tira alguma coisa que na verdade ainda dá para doar, dá para repassar para alguém. Na verdade, na hora ali eu não pensei muito bem, eu só aconselhei aquela pessoa, mas depois eu pensei, gente, isso dá assunto para um vídeo. Porque na verdade, às vezes a gente acaba fazendo as coisas certas todos os dias e isso acaba se tornando uma compulsão na nossa vida e acaba se tornando uma coisa errada. Às vezes a gente não vê desse jeito, mas a gente tem que encarar que sim. A primeira coisa que a gente não deve fazer enquanto minimalista, enquanto seja lá o que você for na vida, você não deve tentar convencer ninguém a ser aquilo que você é. Parece que quando a gente acha um caminho, a gente quer colocar todo mundo dentro do saco e dizer que todo mundo quer aquele caminho é o caminho certo. Nós ensinamos muito melhor enquanto calados. Nós conseguimos convencer as pessoas mostrando com as nossas atitudes e não tentando convencer aquelas pessoas de que aquele é o caminho, de que aquilo é o certo, de que você deve fazer aquilo ali porque aquele ali é o caminho. Isso é muito complicado, sabe? Às vezes a gente acaba batendo de frente com a pessoa e tentando levar a pessoa para uma situação que de repente a pessoa olha naquele momento e aquela pessoa não quer. Desde que as pessoas olhem as suas atitudes, desde que as pessoas olhem o seu progresso. Puxando desse gatilho, o segundo conselho que eu tenho para te dar, se você é casado com uma pessoa que não é minimalista, não tente fazer com que essa pessoa, o seu cônjuge, seja minimalista. Eu posso confessar para você aqui que isso não funciona. O meu marido não é minimalista. Vocês já viram aqui que tem alguns vídeos, eu vou deixar linkado um vídeo aqui que específico que eu fiz com ele, 2 vídeos na verdade. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição, tá bom? Para vocês assistirem esses vídeos de que ele não desapega. Então era muito difícil de fazer com que ele realmente desapegasse das coisas que ele tinha. Eu nunca forcei. Na verdade, algumas coisas eu cheguei a desapegar sem que ele soubesse. Várias pessoas me perguntaram em grupos, né, a qual eu faço parte, o que eu fazia se o meu marido não era minimalista, o que eu fazia para poder desapegar de algumas coisas que eu via que realmente aquilo ali já tinha passado no tempo. Cheguei a fazer alguns desapegos sem que ele soubesse, e depois ele viu algumas roupas no corpo de algumas pessoas. Até hoje,
Essas situações são motivo de piada pra mim e pra ele. Quando a gente chega na casa de alguém, eu desapeguei de alguma coisa que era dele e que ele não sabia. Ele sempre chora quando ele olha aquela blusa e fala que aquela blusa era minha. Então, eu quero deixar para você o seguinte: não cometa esse erro. Se a gente for parar para pensar, a gente consegue convencer muito mais com o nosso silêncio, com os nossos exemplos, com as nossas atitudes e as nossas ações, do que com as nossas palavras, não é verdade? Então, esse é um conselho que eu tenho para te dar. Uma outra coisa que você não deve fazer enquanto minimalista é o seguinte: não se compare a outro minimalista. Nunca deve haver comparações entre nós e outra pessoa. Nunca. Isso é muito importante para nós enquanto a nossa caminhada, enquanto a nossa vivência, os nossos exemplos. Sabe por quê? Quando a gente se compara a alguém, é claro que a gente vai achar ali diferenças. E quando a gente acha diferenças, podem ser que aquelas diferenças sejam positivas ou negativas. De repente, aquela pessoa tem um jeito de ser minimalista diferente do nosso. Poucos dias atrás, eu estava vendo uma blogueira de moda que tira fotos do look do dia, fotos de looks e vários looks, dizendo que ia se tornar minimalista e que talvez o mais difícil para ela seria fazer o desapego. E aí ela começou a fazer o desapego das coisas e ela tinha mais ou menos uns 80 casacos, se eu não me engano, e chegou a um número de 50 casacos. E de repente eu vi ali um monte de comentários, choveu comentários. Nossa, você é louca, 50 casacos, você ainda tem 50 casacos, eu só tenho 2. Isso é uma comparação. E é uma comparação que muitas das vezes você não está vendo o outro lado da pessoa. Você não está vendo que a necessidade dela é muito diferente, de repente, da sua ou da minha. Eu não preciso de 50 casacos, mas ela precisa porque ela é uma blogueira de moda. Então, o jeito dela, talvez o minimalismo dela não seja parecido com o meu, mas isso não significa que ela seja mais ou menos minimalista do que eu. Então, esse é um tipo de atitude que nós não devemos ter. Comparações sobre quem é mais ou menos minimalista. Isso é uma coisa que a gente não deve fazer em momento algum, não só no minimalismo, mas em todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Se você concorda com esses conselhos, por favor, comente aqui, coloca nos comentários se você já passou por isso, né? De repente você aí na sua vivência, na sua caminhada minimalista, de repente encontrou com alguém que não achou que a sua quantidade de sapato fosse uma quantidade de minimalismo. Tem sempre um que se levanta e diz: nossa, mas é muita coisa para um só. Um outro conselho que eu também quero te dar é o seguinte: cuidado com os destralhes e os desapegos. Eu não sei se eu comentei aqui no início do vídeo, mas o que me fez gravar esse vídeo também foi essa questão do destralhe e do desapego em excesso. Às vezes, como eu sempre falo aqui, a gente quer fazer parte do grupo como antes de ser minimalista, e a gente comprava em excesso, comprava compulsivamente, porque a gente queria fazer parte do grupo, porque a gente queria se vestir como grupo, queria ter casas como grupo, queria ter bolsas e sapatos como aquele grupo. Às vezes a gente acaba mesmo vendo que para fazer parte do grupo a gente se sente pressionado por causa dessas comparações, de alguém chegar para você e dizer: nossa, mas você tem isso tudo ainda, meu Deus, você ainda tem esse monte de livro na sua estante, Pai, você ainda tem esse monte de sapato. e isso acaba fazendo com que a gente venha a ficar de repente frustrado com a nossa situação enquanto estilo de vida minimalista e tentando fazer parte do grupo novamente. E você não precisa fazer esse tipo de coisa para fazer parte do grupo, claro que não. De repente, você tem nada para tirar de dentro de casa. Quando eu vim morar nessa casa, no início, há 6 anos atrás, eu não tinha nada para colocar dentro dessa casa, gente. Eu não tinha nada. Eu era realmente uma minimalista em início. A minha casa era lisa de tudo. Depois eu fui adquirindo algumas coisas e colocando algumas coisas nos lugares, né? E percebi que a casa era grande e vazia. E eu gostei da história. E até hoje ela continua sendo grande. Eu tinha aqui na minha sala um excesso de plantas, eu tirei esse excesso de plantas. E tudo que ficou em excesso, que estava me atrapalhando e tomando muito meu tempo, eu realmente tirei. Mas hoje eu já consigo olhar e consigo detectar quando é que a coisa está ficando demais e é necessário fazer um destralhe, um desapego, e quando é que não. Nós não temos, enquanto minimalista, que pensar o seguinte: eu tenho que ter X peças de roupas, X plantas, X móveis dentro da minha casa para fazer parte do grupo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos e com o excesso e com a compulsão, de repente,
que isso pode se tornar, porque pode sim se tornar uma compulsão de destralhe, de desapego, e de repente a gente pode estar entrando na mesma roda do início, a roda do consumismo excessivo ou não, a roda do desapego excessivo. Quando você estiver preparado e quando você achar que deve, quando você olhar e falar, isso tá demais, eu quero me desapegar. E se por um acaso você não quiser, não tem problema, tá tudo bem. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que esses conselhos te ajudem enquanto na caminhada minimalista aí você tá aí, como eu também, tentando aprender cada dia mais, a gente tentando amadurecer cada dia mais para poder tornar a nossa vida um pouco melhor, não é verdade? Aqui ninguém sabe tudo, a gente está sempre caminhando para poder aprender cada dia mais, é isso que é importante. Comenta aqui para mim se você já ouviu algum desses conselhos, se você tem algum conselho para me dar também, se você já passou por algum constrangimento por causa do minimalismo nessas questões, né? Que a gente conversou aqui hoje sobre marido, desapego, destralhe, tentar converter alguém, comenta aqui que eu vou gostar muito de saber, tá bom? Vai ser muito importante para a gente poder estar batendo papo aqui nos nossos comentários, tá bom? Deixa o seu joinha para poder avaliar o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser. Beijo cheiroso, fiquem com Deus e até a próxima.